A ciência deu conhecer a situação de dependência socioeconômica, de pobreza e desorganização em que vivia o povo do sertão nordestino. A ação e do trabalho em comum pudessem, a distâncias, agruras e inconstâncias climáticas do solo nordestino, enfrentar aridez e desconforto. A ciência mostrou-lhe a necessidade de investir num trabalho e praticamente sem meios, capelas, cemitérios e hospitais deles. O seu testemunho é um convite a unirmos estas duas forças, para que, por elas, movidas e instrumentados, possamos nos empenhar com mais seriedade de novo na luta contra o subdesenvolvimento, a fome, a miséria e tudo que havia da dignidade do povo nordestino. A UPA sente-se orgulhosa em poder contribuir, através desse seminário, para o conhecimento de sua pessoa e de sua obra, que nos traz lições de grande valia para o hoje e amanhã de nossa história. É por demais oportuna esta promoção da UPA, não só por estar contribuindo com a pesquisa que subsidiará a causa postulada no sentido da beatificação do Padre de Apina, mas sobretudo pela atualidade do tema, que nos traz o exemplo vivificante de luta que deve ser seguido por todos nós. Mais do que nunca, o Brasil e o Nordeste precisam de outros de Apinas que se voltem para os desamparados. Muito obrigado. Acaba de falar. A primeira conferência deste seminário será Padre de Apina, o educador pioneiro do Vale do Acaraú, que terá como expositor o cônego Francisco Sadoc de Araújo, ex-reitor desta universidade, historiador e postulador da causa de beatificação do Padre de Apina junto ao Vaticano. Como debatedor, teremos o professor Francisco José Pinheiro, historiador, mestre em História, especialista em História da Igreja na América Latina, professor do curso de História da UFC. Teremos, portanto, agora, com a palavra, o cônego Francisco Sadoc de Araújo. Aqui entre nós, meu ex-aluno, mas a diferença de idade é pouco, porque ele já entrou no seminário, é um pouco velho. Os mais membros da mesa, meus caros ex-colegas de magistério, os prezados alunos e os mais ouvintes. A UPA, com a organização deste seminário, faz uso ao seu nome, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Como a história do Vale do Acaraú, tem que perguntar a UPA. Se for precisar ir em outro lugar, ela vai ficar cumprindo a sua missão. Então eu creio que quando uma figura internacional como o Padre de Apina ser muito mais conhecido na Paraíba, por exemplo, do que na sua terra natal, e eu direi ser muito mais conhecido na ilha de São Domingos do que em Sobral, é um disparate que nós, sobralenses, não podemos permitir que continue. Pretendo, servo de Deus. Então, Dom Marcelo de Avalheira, que é bispo de Guarabira, onde está a povoação de Santa Fé, me procura há uns 15 dias passados, pedindo para fazer uma biografia resumida do Padre de Apina e pedisse a um colega meu lá do Seminário Violino, um padre espanhol, que traduzisse para o espanhol para ser mandado para São Domingos, a ilha de São Domingos, onde no próximo ano vai haver a Assembleia de todos os bispos da América Latina, porque o Padre de Apina, a obra dele, a pessoa dele vai ser estudada. Apenas 2 missionários do Brasil, Padre Gedo e Padre de Apina. Há pouco aqui falou que ele tinha nascido no distrito de Jaguara. Eu, como sobralense, quero logo retificar
Primeiramente, quando o Padre Apina nasceu, os Jaibaras não havia estrada, eram feitos pelos rios. Então, quando a gente diz que uma pessoa é do Jaibara, significa que é do rio Jaibara, é do vale do rio Jaibara. Quando a pessoa diz sobre o Acaraú, é do rio Acaraú, que é do Tamboril até Acaraú. Quando se falava antigamente em documentos do século XVIII para trás, quando se é do Paraíba e Ceará. Então é chamada a Confederação do Equador. E o pai do Padre de Apinas se mete nesta revolução colonial, com um filho mais velho chamado Alexandre, que nunca abandonou o pai. Então, nessa aventura da Confederação do Equador, o pai sai com o cristão Gonçalo pelo Ceará e é nomeado deputado constituinte da Confederação do Equador, que deveria se reunir no Recife. O Recife, então, lidera a Revolução, resolve se separar do Brasil, fazer uma república independente chamada República do Equador. Antes de fazer uma pequena pausa, continuar depois do debate, sobretudo com a palestra do professor Francisco José Pinheiro, que vai debater o tema da brilhante conferência do Padre Sadónio, eu gostaria de falar para vocês que esse seminário nós estamos tendo o apoio financeiro do governo do Estado, da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a pessoa do deputado Padre Linhares, do SINDESP, Sindicato de Professores da Pessoa do Professor Pessoa, da Universidade Federal do Ceará, que está dando apoio, e do Ministério da Educação, que está doando a passagem do professor Michel Mafezoli, da Universidade de René Descartes, Paris 5, que virá concluir o seminário sábado à tarde. Então, está encerrado. Logo mais, 10 minutos, nós recomeçaremos. Mas a segunda, que se firma em provar o amor sincero e verdadeiro de Deus pelo trabalho, é sempre proveitosa, porque mais prova-se a verdade do amor que se confessa a Deus. Há outro meio mais fácil de aproveitar a oração do trabalho, e é consagrar-se completamente a Deus em pensamentos, palavras e ações, protestando tudo fazer só por amor de Deus, contanto que o que se fizer seja um desempenho dos deveres que a religião e a sociedade nos impõem. Não desejeis com ardor gozar as coisas deste mundo, não por te encontrares com o amargo arrependimento. Deus, que julga perfeitamente e com justiça dos merecimentos das nossas ações, não deixa sem prêmio o bem que obrarmos, nem sem castigo o mal que fizermos. Obrigada. Falar sobre religião e sobre os aulas do Padre de Apinas, eu gostaria de falar que esse seminário está sendo coordenado pelo professor Padre João Batista Frota e toda a sua equipe. Ele, por intermédio do seu núcleo, coordenador do núcleo de ciência da religião, mais um seminário de importância para a religião e para a ciência, que ele está coordenando. Então, eu tenho a satisfação
e passar a palavra ao nosso professor Francisco José Pinheiro, que vai, portanto, falar de religião e das experiências do Padre Biapina. Bom, após a brilhante intervenção do Padre Sadok, eu gostaria de fazer algumas reflexões com relação de Biapina e situar basicamente a atuação de Biapina na segunda metade do século XIX. A primeira pergunta que nós devemos fazer na segunda metade do século XIX, o que se passava no Brasil? O que era o Brasil na segunda metade do século XIX? Então, acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente poder entender a ação de Biapina em um determinado contexto histórico. Isso que eu vou tentar fazer um pouco. Veja. A segunda metade do século XIX, a historiografia moderna brasileira, trata como ser um momento da transição, marcado fundamentalmente pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre. E nesse processo de transição, alguns acontecimentos são fundamentais para a gente compreender isso. E nós vamos tentar ver, nesse processo, qual é a função que a religião vai desempenhar. Qual a função da religião no contexto histórico e social do Brasil da segunda metade do século XIX? Dois momentos importantes. Primeiro, nós tivemos a abolição do tráfico internacional de escravos. No mesmo momento, em 1850, que se dá a abolição do tráfico internacional de escravos, você também tem o brasileiro, a partir de 1822, a doação da terra através das sesmarias, que foi extinta exatamente em 1822. Até de 22 a 50 não existe nenhum mais adiante, mas vamos fazer a relação desses dois fatos. Primeiro, a abolição do trabalho escravo era necessário, então, você criar novas chamadas de Souza Martins, que existe uma relação muito íntima entre trabalho escravo e posse de terra, se submeter às relações de trabalho que são exigidas pelos grandes proprietários. Então, a relação está aí. Quando você corta a fonte do setor de trabalho em 1850, você cria uma lei de terra para você dizer como a classe dominante brasileira vê a religião nesse momento. Não significa dizer que ela tem essa função, mas como a classe dominante brasileira vê e tenta usar a religião. Tá? Nós temos a recuperação da produção algodoeira. Além da recuperação da produção algodoeira, nós temos o surgimento do café e do açúcar como produtos para exportação. E mais, o Ceará é uma área em que o trabalho escravo teve uma participação. Tá? Os missionários saíam de localidade em localidade pregando, já que não havia no Brasil a figura do clero regular. Só posteriormente que a igreja começa a se estruturar e os clérigos regulares começam a passar a morte. Vejamos também como Brasileiro, se não me falha a memória, ele fala da influência que o Padre Cícero teve do Padre Biapina, sobretudo com relação aos diáconos e na organização do povo pelo trabalho. Eu gostaria que o Padre Sadok falasse um pouco sobre essa possível influência do Padre Biapina com relação ao trabalho do Padre Cícero. Bom, a impressão que eu tenho que há uma diferença enorme entre trabalho apostólico do Padre Biapina e do Padre Cícero. E eu vou dizer logo uma coisa assim, a opinião minha. Creio que o Padre Cícero nunca será canonizado. Eu sei por quê. Há uma exigência, morreu com 32 anos, morreu de Juazeiro, fazendo inspeção escolar. Diz que ele morreu de raiva do Padre Cícero, o Padre Cícero não queria que abrisse escola lá. Ele morreu de repente, e o Padre Cícero correu, talvez, do esgoto, tentando ressuscitá-lo. Ainda deu umas passagens dele, tomou foto da prova dele, para ver se ressuscitava o menino Carneiro. Se conseguisse, é capaz de dizer que foi ressuscitado o moço. Então eu acho que, como se existe o consenso dos fiéis, esse consenso já não existe mais. Mesmo que existe trabalho grande, não existe mais. O Padre Biapina não se meteu em política
o Padre Cícero meteu muito político partidário. Eu acho que influência, para resumir, influência direta, eu que não. Agora, influência indireta, eu que sim. Quer dizer, uma influência passiva. O Padre Cícero recebeu aquela influência. O Padre não quisesse influenciar ninguém, veio que não. Então, há um contraste total da maneira de um agir e do outro. Com menos de 30 anos, eu não acredito que isso seja a média de idade de uma pessoa se eleger. E qual foi assim o mérito, o destaque, né? Com que ele conseguiu isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor da UFC que se detivesse um pouquinho mais na questão da educação em si, certo? Na questão de como era a educação na época, a educação formal de escola, certo? E também como foi o processo do Padre Beatriz com relação à escola. Se ele fundou alguma escola, ou se não havia muito essa preocupação, era mais uma preocupação com as casas de caridade. Muito obrigado. Olha, se eu não me engano, as primeiras eleições parlamentares, logo depois que o Dom Pedro I dissolveu a Constituinte, em 1822, se não me engano, logo depois da proclamação da República, saiu uma lei sobre eleições para os representantes da Câmara. E eram eleições chamadas paroquiais. Eram colégios eleitorais. Não era o povo todo que votava. Havia os representantes das paróquias. Paróquia aí não é termo eclesiástico, mas era termo também civil, naquele tempo era o governo, a igreja era ligada com o Estado, quem nomeava os bispos era o imperador, era tudo ligado. E esses colégios eleitorais faziam eleição prévia para escolher aqueles que iriam votar e representar o povo. Os próprios colégios eleitorais já eram representantes do povo. Era espécie de quatro. Quando o Padre Beatriz foi eleito, aliás, a eleição foi em 33, só tinha essa vila aqui, e havia outra vila que era grande e acabou-se. Nessa região todinha aqui sobrava 708 votos. O pai foi o romancista de Alencar, o Zé Martiniano de Alencar, que era do Partido Conservador, portanto era legalista, né? E depois que ele ia para onde a Revolução ganhasse, ele ia. O Zé de Alencar era meio... Está de cima, eu estou com ele. Era um pouco assim, né? E o Padre Beatriz foi muito íntegro em não aceitar aquilo. Ele pegou um prestígio muito grande e a turma da oposição. E eu acho que se naquele tempo podia eleger um rapaz de 28 anos, atualmente se elegeu até um jacaré por aí, elegeram um crocodilo, elegeram... Por aqui, quando o pessoal faz oposição, elege até figuras do Jardim Zoológico. Jardim Zoológico de 4 pés. Então, não acho nenhuma novidade ter sido eleito, não, porque era legal e tem a impressão que a oposição dele ao governo de Zé Martiniano de Alencar favoreceu que a oposição votasse nele. Ou que comparação ele poderia estabelecer entre a mística beneditina, né? Através das regras de São Pedro, cujo lema é reza e trabalha, ora et labora, que teve uma grande influência na evangelização e no desenvolvimento da própria Europa Ocidental. A segunda pergunta que eu dirijo ao professor Pinheiro é a seguinte: ele traçou um esboço relativo à elite que tentava levar o povo a descobrir a importância do trabalho, não no sentido próprio da palavra, mas como um processo de instituição. Eu perguntaria a você, professor Pinheiro, se quem poderia encontrar nesta mística do trabalho desenvolvida por Padre Beatriz essa mesma preocupação das elites, seria que ele seria um eco, mesmo indireto, dessa situação, ou ele realmente
considerar o trabalho como uma real realização do homem e não uma sujeição do homem, como dizia Azeris, cujo depoimento você citou através das crônicas do tempo, né? Bem colocada, porque Padre Biapina estudou na Faculdade de Direito de Olinda e começou a funcionar no Mosteiro de São Bento de Olinda. O mosteiro foi quem primeiro agasalhou os monges, porque o seminário de 1800, e lá se forjou a Revolução de 1817. E o seminário de Olinda fez a Revolução de 1817 e foi vítima dela porque fechou no dia que os revolucionários perderam, porque as suas legalistas tentaram. No Recife, o seminário de Olinda fechou. E o Padre Biapina vem depois, na segunda fase, quando o seminário já está aberto, e lá passa apenas 5 meses, imediatamente ele vai morar no Mosteiro de São Bento, porque resolveu abandonar, por enquanto, a carreira sacerdotal e foi fazer o curso de Direito. Então ele teve aquela espiritualidade, ele viveu ali dentro dos beneditinos. Agora eu acho que ele evoluiu um pouco, porque o beneditino, como ele diz, tem por lema ora, reza, labora, trabalha. Ou, a expressão moderna se diria oratório, laboratório. Com relação ao ciclo familiar. Realmente, conforme afirmou o pastor, não há unanimidade em relação ao participio. Pelo contrário, da extensa bibliografia do Francisco, que hoje atinge mais de 100 títulos, dos quais eu tenho, os autores são totalmente divergentes e quem escreve seus patrícios ou é contra a favor. O único autor, no final do livro, leu-se a um resultado, a uma afirmação, que ele encontrou como aldeia, e hoje é a maior cidade do Ceará, de Fortaleza. Agora, já que o diretor está dando a palavra ao pastor, eu gostaria, para o auditório saber, na biografia interessantíssima, rápida, mas interessante, que está sendo falada aqui, ele explicasse a origem do nome de Biapina, que vem do pai revolucionário de 24. José Bonifácio, como ele tocou novamente na pergunta que eu fiz ao pastor, realmente quando ele fez, o Ralf fez uma apresentação completa da vida do Francisco e foi neutro, e disse que um grande milagre do Francisco foi realmente a cidade de Juazeiro. Mas o que eu perguntei a ele, o pastor não respondeu em parte, foi a influência que o Ralf da casa diz, que o padre Biapina exerceu no Padre Cícero. O Padre Cícero alimentou os teatros já fundaram no Padre Biapina. O trabalho que o Padre Cícero mandava as pessoas trabalharem todo o Cariri, influência do Padre Biapina, quer dizer, no sentido contrário, não do Padre Cícero em cima do Padre Biapina, mas o contrário, o Padre Biapina como precursor, sobretudo com relação aos teatros. Eu gostaria só de fazer dado o fato que ele fez essa prevenção. Obrigado pela certa hora, agradecer a participação brilhante do Padre Sadoc e do professor Francisco Pinheiro. Os revolucionários, que eram poucos portugueses, não queriam ter nomes portugueses, então eles adotavam o nome de guerra. Como hoje fazem os assaltantes no jornal, Zé Pereira da Silva, o nome dele é Luizão, o tal, quer dizer o Caiçara, quer dizer o Cacete, cada um tem um nome, é um nome de guerra. Então os revolucionários não queriam nome de português para dizer que eram contra Portugal, aí botaram no indígena. Pessoa anda, quer dizer onça. E do professor Francisco Pinheiro, eu gostaria de também agradecer a participação de todos os presentes, de modo particular São Paulo Brito, nessa sessão, e comunicar aos participantes que amanhã nós teremos conferência às 19 horas, e no final das conferências nós faremos o lançamento do livro do Padre Sadoc sobre raízes portuguesas do Vale do Acaraú. A encerrar a sessão.
historiador, escritor e ex-professor do curso de História da Universidade Federal do Ceará, da cadeia do trabalho. Convidamos igualmente para participar da mesa de trabalho o expositor, o senhor Gaspar Rafael da Costa, vereador da cidade de Arara, do estado da Paraíba. O senhor Gaspar Rafael da Costa, além de vereador da cidade de Arara, do estado da Paraíba, é também vice-presidente da Câmara Municipal de Arara, Paraíba, professor e secretário da Comissão de Estudos da Causa da Beatificação do Padre de Apina. O senhor Gaspar Rafael da Costa está representando o bispo Dom Marcelo Cavalheira, bispo de Guarabira, promotor da causa junto ao Vaticano. O seminário Padre de Apina, apóstolo e educador do Nordeste. Ontem, nós tivemos a exposição Cônego Sadoc, colocando em grandes linhas a biografia e, sobretudo, o papel do Padre de Apina como educador. Depois, Pinheiro, colocando o ambiente histórico, sociopolítico em que viveu o Padre de Apina. Hoje à noite, nós continuaremos as nossas exposições invocando Padre de Apina como apóstolo e como precursor da opção preferencial pelos pobres. E o tema será abordado na noite de hoje pelo professor João Preto e pelo vereador Gaspar Rafael. Então nós nos sentimos felizes neste momento em passar a palavra primeiramente para o professor João Preto e depois para o professor Rafael, para o vereador Rafael Gaspar. De um lado, o que recebiam orientação, né,
do seminário de Olinda, seminário que desvirtuara então um período difícil para a igreja. De um lado, a crise institucional. Da discussão, e agora passamos a palavra ao vereador Gaspar Rafael da Costa, que veio aqui representando o bispo de Guarapira, o Marcelo Cavalheira. E o Gaspar Rafael, ele é secretário da Comissão de Estudos na causa de beatificação do Padre Beatriz. Agora com a palavra Gaspar Rafael. Excelentíssimo presidente da mesa, Padre João Batista, excelentíssimo doutor Teodoro Soares, reitor da Economista Universidade, excelentíssimo Dom Alfredo Vieira, bispo da Fernanda, comigo Marcos Polares, professor. A qualidade de representante aqui do Dom Marcelo Filho Cavalheira, a qual me pediu que, como ararense, onde está sepultado o Padre de Apina, viesse assistir esta conferência, tem como falar algum pouco a respeito do tema Padre de Apina, apóstolo do Nordeste, percussor da opção preferencial dos pobres na igreja. Nós podemos já perceber que Apina já previa que suas ideias, naquela época, talvez não fosse tanto bem aproveitada quanto está sendo hoje. Páginas e mais páginas escritas não traduziriam ao pé da letra a figura do mestre de Apina, como exemplo de fé, de unidade, de coragem e perseverança, de humildade e abnegação. Ao dedicar essa opção, Padre de Apina teve exemplo na sua própria carne, o sofrimento dos seus irmãos quando ficaram órfãos. Assim, Deus já o preparava ao povo a ser agente da sua própria história, a assumir suas tarefas comunitárias que levarão a libertar-se da sua própria miséria. A opção missionária do Padre de Apina nos fortalece social. Raramente, um intelectual assume as suas origens e sua fidelidade ao lugar social de origem. Padre de Apina, um homem do Nordeste e um intelectual nordestino de solidário com os sofrimentos dos nordestinos. Frente às inúmeras oportunidades que aparecem, o intelectual descobre e valoriza os saberes dos não sabidos. Ele, sobretudo, valoriza os saberes dos pobres e dos outros. É comum dos intelectuais sair da realidade e elaborar e passivistas se não passam pelo crivo da ciência e da razão não servir. Damos a palavra do vereador Gaspar Rafael. E o Gaspar, ele é vereador na cidade de Arara. Cidade onde se encontra sepultado o Padre de Apina. O Padre de Apina está sepultado no distrito de Santa Fé, né? Fica a 1 quilômetro de Arara, como me informava hoje o Gaspar. E toda aquela região é uma região que vive muito o Padre de Apina e a obra começou tudo vivencial nas missões deixadas pelo Padre de Apina. E ele dizia que o Padre de Apina só valorizava na sua cultura, no seu viver, no seu cotidiano. E o nosso seminário, desassistidos da sorte, né, do sistema, e tem uma grande riqueza cultural, uma grande vivência religiosa. E nós vamos convidá-lo para que ele venha aqui e diga para a gente um pouquinho como ele vê o Padre de Apina, como ele vê a realidade dos pobres hoje. É o nosso poeta popular Gonçalo Pereira Pinto. Eu convido o Gonçalo para dizer um pouquinho para nós como é que ele vê a figura do Padre de Apina.
Poderia muito bem saudar as autoridades, mas que a minha vista não dá para distinguir a fisionomia de cada um. Mas, em primeiro lugar, vou dar boa noite a todos que estão aqui, todas as autoridades. Boa noite. Bem. Segundo, as características, eu não conheço nada sobre a parte biográfica da vida do padre Ibiapina. Mas, segundo as características e o conteúdo que viveu o padre Ibiapina, o qual falou esse rapaz que falou por último, esse vereador autêntico, positivo, para minha cultura. Ele falou as coisas muito importantes para Ibiapina. Primeiramente, segundo já me disseram, que ele foi um padre que ele lutou muito pela causa dos pobres e mais outros tais. Para mim, quando eu escuto falar de uma pessoa dessa, que lutou pela causa da vistos, a gente foi bem apreciado, porque nem o próprio Cristo agradou a todos. Pela causa do Cristo, sabe, pela paz, o amor e justiça social, foi que eliminaram e tiraram ele da jogada. Isso eu não posso falar da igreja, dessa igreja nova, cristiana, novo rei de igreja, novo Concílio Vaticano II, pela causa dos mais pobres. Essas pessoas assim, deveriam de rezar seu Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia, porque ele diz o pão meu. O pão meu que ele quer, ele diz o que ele tem. Isto em casa apta aos homens de Deus, não é obrigado a partilhar. Vai ser o direito de quem tem auxiliar quem não tem. Ele diz tudo, onde você revoga, esse pode revoga ninguém nada. Sendo aposentado pelo rural, só tem um salário para o tribunal. O povo enfraquece, perde a resistência, por qualquer doença baixa no hospital. O médico consulta, vai no desaforo, só aplica um soro desde pobre aí. No segundo dia, a mulher visível fica muito aflita de estar na UTI. Que é um funeral, veja a pobreza, paga essa despesa do que eu fugir, e se Deus der, pus aflita inquieta, sempre eu poeta, fico por aqui. Fiz a poesia daquele miséria, que eu puder ver dentro do país, só os pobres sofrem sérias consequências, mas tem consciência do que pensa e diz. Só tem uma coisa que eu afirmo e digo, que não é castigo do Pai Criador, é a injustiça do poder malvado, quando são votados pelo eleitor, tá bom? Saudamos o Santo Padre Ibiapina, pode-se dizer assim. Agora eu vou saudar as santas mulheres que estão aqui. A sociedade machista colocou na cabeça do povo, da própria sociedade, que a mulher é inferior ao homem, mas não. Da criação dos seres, homem e mulher embaixo de Deus, com seus direitos iguais, tá bom? E agora? Minhas queridas mulheres, irmãs em Cristo Jesus, peço a Deus inspiração, força para a fé, para exaltar a mulher que busca a libertação, e creio no meu coração, suplico a Deus clemência, quero fazer referência a esta leal companheira, viva mulher brasileira buscando a independência. Quando eu falo, a mulher é muito forte, nunca se dá convencida, ela arrisca a própria vida e defende o filho da morte. Era uma mulher brasileira buscando a independência. Quando eu falo da mulher, me recordo de Maria, viva mulher brasileira buscando a independência. Eu dedico essa mensagem com amor e com respeito. Reconheça os seus direitos, é de Deus a própria imagem. Esta justa homenagem eu faço de consciência. A mulher é a essência desta luta corriqueira. Viva mulher brasileira buscando a independência. Com este temor e respeito, a mulher enfrenta a luta para vencer ideias brutas geradas do preconceito. Mas desde a criação, a mulher tem seu valor. Foi ela quem esmaga a independência. Com alta dignidade, mostra que tem resistência. Jamais como alguém fez esse sinal de fragilidade, traz consigo a liberdade, marcada na postura. E fiz essa reflexão, tá bom? Talvez seja perto, não sei
que seja solidário. Muito vocês já conhecem essa riqueza poética que ele tem, sobretudo a riqueza profética, né, do anúncio dele. Ele tem um conteúdo muito bom e ele transmite, através de versos, uma mensagem muito boa. Então, nosso muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o professor Marcos Colares, para que ele possa coordenar o debate. Vou dar uma informação a vocês, porque eu sei que daqui a pouco muitos vão ter que começar a sair por conta dos ônibus, né? Então, a gente deixa de colocar. Esse seminário está gerando um tabloide, ou seja, a partir desse seminário sairá um tabloide com os textos que estão sendo proferidos pela maioria dos conferencistas. Então, sábado à noite, quando a palestra do professor Marcos Oli, professor da Sorbonne, coordenador do curso de pós-graduação em Sociologia, serão distribuídos com todos os presentes cópias desse tabloide. Então, nesse tabloide você vai encontrar a palestra do professor Pinheiro, referida ontem, a do professor Francisco Sadó, a do professor João Batista João Alfredo Montenegro, e, infelizmente, não será divulgada através desse tabloide a conferência do professor Eduardo de Ataíde Reis Menezes. Um pouco o aspecto eclesial. Ontem e hoje saiu o dinamismo da vida do Padre Ibiapina, um dinamismo dialético. Apanhou, sofreu, decepcionado, recua e retoma firme em relação ao seminário do Padre Ibiapina. E segundo, em relação à estrutura das paróquias e dietéses territoriais, há uma dificuldade. O procedimento do missionário da palavra era comum naquela época. Foi bem aceito. E mais outro aspecto. Ontem saiu com muita clareza a comparação do meu padrinho Cício e do Padre Ibiapina. Achei que no Nordeste 2 parece um Nordeste 1 com pouquíssimas, ou seja, o povo tem história e Padre Ibiapina não corresponde a arquétipo, às necessidades inconscientes como corresponde meu padrinho Cício. Não é? Como é este problema? Já para o Gaspar. Mais alguma pergunta? Vamos ao bloco 3. Reconhecida para as férias, há uma verificação entre o trabalho de Ibiapina e o trabalho realizado nas férias? Sobre isso. Traçou mais ou menos o ambiente histórico, o contexto histórico em que surgiu a ação do Padre Ibiapina. Um momento de mudança de relações entre a Igreja e o Estado. Então, aparece a figura do Padre Ibiapina como o criador de novos tipos de relações. E o Gaspar fala sobre a opção preferencial pelos povos. Então, a minha pergunta seria o seguinte: nós sabemos que, na atualidade, aqueles que fazem a opção pelos pobres, pelos desclassificados, recebem por parte do poder constituído, seja ele em qualquer nível dele, a diversas cidades. Ontem o pastor falava que esse inovador que cria novas modalidades de relações entre o poder eclesiástico e o poder civil, esse homem que é o precursor sai da modalidade de apostolado. Eles que procurou valorizar o povo e ele só valorizava até então as elites. Tentarei responder. Como eu disse, a atividade pastoral do Padre Ibiapina, até certo momento, se mantém em harmonia com
o poder público, imperial, aquele modelo calcado na romanização, foi assumido uma discordância em linha doutrinária entre igreja ou entre poder eclesiástico, inclusive vigários, principalmente os chamados vigários polacos, aqueles que detinham enorme poder, e aqueles padres que ainda exerciam o número de funcionários públicos, que estavam bastante articulados com o imperador, com o poder imperial. Bom, o homem não pode conhecer nada sem ter experiência daquilo que ele vai conhecer. Fundamentalmente, para que haja experiência, são necessárias a presença do objeto, se quer conhecer, e que essa presença tenha possibilidade de ser dita. Ninguém pode ter experiência em falar sobre ela. Se eu tenho uma experiência em calo, é uma experiência, não é experiência. Então tem que falar. E aí é um problema, porque o falar vai depender da compreensão do homem tem do objeto que ele vê. Então daí que vem os ismos, são muitos, que esses ismos vêm do dizer do homem sobre o fato. O fato é um só. Agora, dizer o fato depende de cada pessoa. Uma pessoa vai dizer, eu fui suspeito, mas suspeito de ordem. Então é um pouco diferente. Agora, uma coisa é o particípio, outra coisa é o fenômeno do particípio, é outra coisa. Talvez o fenômeno do particípio no Nordeste é maior do que o fenômeno missões do Padre de Aquino, muito maior. Mas as figuras do Padre de Aquino e do Padre de Recife, eu vou dizer aqui uma coisa, eu vou assumir a responsabilidade, agora tem que fazer aqui. Eu acho que o Padre de Recife, de primeiro, um nome que ainda da personalidade avultada do Padre de Aquino. Um intelectual se abdicou da intelectualidade para falar ingenuamente, fez poesias do gênero, fez teatros, para que o povo pudesse fazer teatro, fez poesias fraquinhas, no jeito mais adaptado à mentalidade. As peças de teatro que são comovedoras, simples, para ensinar a Bíblia. E sabia escrever bem, porque meus parceiros dele, na coisa dele era deputado federal, como criminalista, deputado federal, como criminalista, tinha um lado técnico, uma doutrina segura. Então ele aplicou tudo isso para que o povo falasse finalmente. E ele falava para ensinar o povo a falar, não para ensinar o povo a ouvir. Nós ficamos muito gratos mesmo em saber que estão recebendo também cartas daqui do estado do Ceará, mais precisamente do Sobral, para fazermos parte dos volumes e acervos do segundo passo do processo da beatificação. Quero agradecer a vocês também, se não fui tão leal, não fui tão correto no meu funcionamento, quando falei a respeito da opção preferencial dos pobres, defesa pelo Padre de Apina, e acredito que melhores informações acerca de publicações, pequenas publicações que a Diocese está fazendo, se vocês desejam, nós iremos enviar para a UPA aqui e alunos e professores tomaram conhecimento desse trabalho. Muito bem, muito obrigado, Gastão. Antes do encerramento, eu gostaria de comunicar que ali, lá fora, nós temos uma monitor completa com fotografias trazidas pelo Gaspar, lá de Arara, da Paraíba, a respeito da vida e da obra do Padre de Aquino. Então, os que se interessarem poderão ver nesse painel que está colocado aí fora. Ao terminarmos aqui, nós vamos ter o lançamento do livro do Cônego Sadoc, né? E o professor Teodoro, da UPA, convida todos a participarem desse lançamento que vai ser lá na galeria, né? Do outro lado. Eu gostaria somente de agradecer de uma maneira muito cordial, muito calorosa, ao Gonçalo Pereira Pinto, ao nosso poeta popular, pela sua participação conosco. Ao Gaspar Rafael, que veio lá de Arara, deixando os seus aparelhos, a
afazeres para vir participar conosco e trazer esta palavra viva sobre o processo de beatificação e, sobretudo, como Paraíba vê o Padre Viapina. Eu acho que eles têm outra experiência. Hoje ele me mostrava pela manhã uma multidão imensa, uma procissão sem fim, estava me lembrando do tempo das missões em Sobral. E ele me dizia que é uma procissão, uma romaria de Santa Fé, Paraná, praticamente 4 quilômetros de gente, né? Mostrando assim a grande devoção que o povo daquela região tem ao Padre Viapina. Eu estava assim meio sem jeito, que aqui para nós agora é que nós estamos descobrindo o Padre Viapina. Mostra lá, esse seminário ajude muito nessa descoberta. E um agradecimento sincero também ao professor João Pedro Montenegro. O professor João Pedro é um grande estudioso da nossa realidade nordestina, da realidade de igreja e do Padre Viapina. Ele já escreveu alguns artigos, inclusive nesse livro, Padre Viapina e a Igreja Episcopal, um artigo muito interessante, o professor João Pedro. E ele trouxe uma contribuição muito válida para nós. Muito obrigado, senhor, professor João Pedro. Muito obrigado a todos vocês que participaram esta noite, aos debatedores, ao Dona de Santa de maneira particular. E amanhã teremos numa noite focalizando o Padre Viapina, o magistrado político em público. Irão participar desta noite 2 deputados federais. O deputado Vital do Rio, é um nome nacional, não é? Acho que vale a pena. E o Padre Zé Neto, nosso conhecido. Então eles dois darão aqui depoimentos e dados sobre a vida pública do Padre Viapina. Então será também uma noite muito interessante. Todos vocês estão convidados e amanhã nos encontraremos aqui. Então agora, então damos por encerrado a noite de hoje e passamos agora para a galerinha que será para o lançamento do vídeo. Enfim, convidamos a tomar parte à mesa o primeiro conferencista da noite, o professor Marcelo Aires Camussa de Lima. O professor Marcelo Camussa é mestre em Sociologia e professor assistente da Universidade Nacional do Rio de Janeiro. A conferência a ser pronunciada neste momento tem como título Religião e Modernidade. Do professor Marcelo Aires Camussa, que vai nos falar sobre religião e modernidade. Tenho, portanto, a satisfação de passar a palavra ao nosso
Eu gostaria de dar uma explicação. Nós vamos começar rapidamente uma apresentação sobre religião e modernidade e imediatamente nós estaremos aqui com os dois deputados federais que vão falar sobre os aspectos seculares da vida do Padre Biapina, o político e o magistrado. E à minha direita está aqui o professor Diataí, que vai ser o debatedor desse tema, sobre os aspectos seculares da vida do Padre Biapina. Portanto, eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso conferencista Marcelo Aires Camusso de Leite. Os temas da minha conferência